Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre como calcular o centro de massa de corpos sólidos, tá? Nós vamos iniciar essa aula, né, fazendo o cálculo do centro de massa de uma tira semicircular. Bem, antes de nós darmos os detalhes sobre esse conteúdo, sobre a sua abordagem, eu gostaria de pedir a todos, né, que se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse conteúdo e divulgue, né, em suas redes sociais, tá certo? Bem, essa tira, né, semicircular, então o desenho aqui está em vermelho, né, essa tira semicircular, ela tem uma densidade linear homogênea lambda e uma massa total em maiúsculo, tá? Ela tem um raio R maiúsculo e você quer determinar o seu centro de massa. Bem, para esse tipo de problema eu vou abordar ele utilizando coordenadas polares, tá? Então, se você pegar aqui o eixo cartesiano no plano XY, a gente sabe que a distância do centro até a distribuição de massa dm e comprimento dl, que é esse pedaço aqui, está uma distância r, né? E esse ângulo que começa a partir do eixo x no sentido anti-horário é o φ. Então, essa variação infinitesimal aqui, né, do ângulo é dφ. E aí, você quer calcular esse centro de massa. Então, você utiliza a definição, né? Então, sabemos que a posição do centro de massa vetorial ela é 1 sobre a massa total do corpo que você está querendo determinar, né? Uma integral em dm, né? Uma integral num elemento de massa, né? Infinitesimal, vezes a posição r. Bem, essa é uma equação vetorial integral, né? Então, para você pode pegar essa equação, né? Que nem a lei de Newton, que é uma lei vetorial, você fragmenta ela em cada um dos eixos, né, coordenados. Aqui você pode fazer algo semelhante. Então, em vez de você trabalhar com uma única equação integral vetorial, você trabalha com uma equação escalar puramente, né, uma equação integral escalar. Então, esse vetor que você pode separar em coordenadas x e y, e aqui também. Quando você faz isso, você vai ter uma componente, como calcular a posição do centro de massa no eixo x, e como calcular a posição do centro de massa no eixo y. A gente sabe que qualquer ponto nesse plano cartesiano, você pode representá-lo por um par ordenado. A primeira componente é a componente da abscissa, que é o eixo x, e a segunda componente é a ordenada, que é o eixo y. Então tá aqui, você acha a abscissa e a ordenada através dessas duas equações integrais escalares, tá? Bem, e aí, para você encontrar aqui essa solução, então nós vamos, para calcular a posição do centro de massa, para a ordenada, eu vou utilizar essas duas equações ao invés dessa única, tá? Então, se a densidade for linear, né, desse corpo lambda, e esse lambda ele é homogêneo, significa dizer que uma pequena porção dessa tira semicircular, a sua densidade é idêntica à densidade total do objeto, né? Então, o corpo ele tem distribuição homogênea de massa ao longo do seu comprimento, né? Então, significa dizer que lambda, que é a densidade linear de massa, é dm sobre dl, e isso é equivalente a pegar toda a massa do teu corpo, a massa de toda a semitira, e dividir pelo comprimento total, tá? Então, a variação infinitesimal dm dl é idêntica à variação total m sobre l. Isso se a densidade for homogênea, que é o que eu estou assumindo aqui, tá? Então, você utiliza essa relação de igualdade justamente para você poder separar o dm e poder substituir aqui e aqui, tá? Quando você faz isso, né, a gente sabe que o elemento infinitesimal dl, então esse dl vai ser r dφ, tá? Aqui, ó, r dφ. E aqui vai ter a massa total, que é m maiúsculo, dividido pelo comprimento total. O comprimento aqui é de um semicírculo, então é 2πr dividido por 2, ou seja, é o próprio πr. Cancela os r's, isola o dm. dm vai ser m maiúsculo sobre π dφ. Então, para o eixo x, eu vou utilizar a definição e vou calculá-lo, né? Então, o x, a gente sabe que uma componente x aqui, né? Se tu tem um vetor R aqui, a hipotenusa, né? A gente pode pegar aqui um segmento, aqui um pedaço, uma projeção no eixo x, que é esse cateto, e uma projeção no eixo y, que é o y. Então, você vai ter um triângulo retângulo aqui, né? Tá aqui, ó, um ângulo φ,
componente x, componente y. Então, se você utilizar a relação trigonométrica de cosseno, você relaciona o x com o r, que é dado. Então, o x é r cosseno θ, você pode tirar o r, que o r é fixo, tirar da integral. O dm você substitui esse resultado aqui. Então, fica uma integral de cosseno de φ dφ para x, né? De 0 a π, né? A gente sabe que o φ vai de 0 até π. Quando você faz isso, você resolve essa integral, uma integral do tipo vai dar seno de 0 a π dá 0. Então, a componente x do centro de massa, a componente abscissa, é nula, ou seja, você está aqui nesse ponto, você está em qualquer posição ao longo do eixo y. Por simetria, a gente sabe que se você tem um elemento infinitesimal dm do lado direito, você tem um equivalente simétrico do lado esquerdo. Então, essas posições do centro de massa, elas se anulam. Então, por simetria, a gente sabe que a posição do centro de massa, você está traçando o eixo exatamente no meio, no centro do círculo, né? Por simetria, não há componente no eixo x, vai ter somente componente no eixo y. Então, esse resultado já era esperado. Já para o eixo y, você vai usar a definição de baixo. Agora, o y a gente sabe que é uma relação de seno. Seno de φ é y sobre r. Então, no meu y é r seno de φ. Então, está aqui o meu y, eu vou substituir é r seno de φ. O dm é o mesmo que eu encontrei a relação aqui em cima. Você vai substituir e uma integral de novo de 0 até π. Quando você faz isso, você encontra um resultado menos cosseno de φ de 0 a π vai dar um fator de 2. Esse 2 vem para fora e multiplica. Então, a posição do centro de massa, y, né, o valor da tua ordenada, é 2 sobre π vezes r. π é aproximadamente 3,14. Quando você faz a divisão, 2 dividido por 3,14, você encontra um valor aproximadamente de 0,63, né? 64 na verdade. Então, esse fator 2 sobre π é maior do que meio de r. Então, se você pegar essa distância daqui até aqui, se essa distância tem r, que é a distância é o raio, a metade é 0,5. E o centro de massa está um pouco acima, 0,64 de R, ou seja, um pouco maior que a metade desse raio. Então, o centro de massa vai estar numa posição mais ou menos por aqui, né? Um pouco acima da metade, tá? Metade é 0,5, 0,64 vai estar um pouco acima, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!